Querido Deus e eterno Pai, Senhor dos exércitos é o teu nome. A ti seja dada a honra, a glória e o louvor eternamente, pois todas as coisas a ti pertencem. E aqui iniciamos mais uma semana de orações, de intercessões e de busca da tua presença. E aqui concordamos junto com os teus filhos que estão aqui em casa, com os teus filhos que estão por trás do celular, por trás da TV, concordamos que esta live é uma live de curas e de maravilhas, que pessoas terão sua pressão normalizada, que a febre vai abandonar os corpos, que a dor, o mal-estar cairá por terra, pois o Senhor é o mesmo ontem, hoje o será eternamente. Tu és um Deus que cura, ainda que muitos não tenham sido curados, isso não nos isenta da fé sobrenatural, que continua crendo no poder de Jesus para curar, e que curas já se manifestem enquanto a tua palavra é ministrada. Alcança vidas, alcança pessoas, para a glória do nome de Jesus. Fala conosco pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. O texto de hoje está no Salmo de número 66. Vocês sabem que eu tenho me empenhado, buscado a Deus, para todas as vezes que nós ministrarmos aqui, falarmos sobre respostas de Deus, respostas divinas. E o texto para falar sobre respostas hoje é o Salmo 66. Nos seus 5 últimos versículos, nós vamos falar sobre resposta. Olha que testemunho lindo do salmista. Vamos prestar atenção, porque tem um mistério aqui nessa passagem interessante de se refletir. O versículo 16 começa com um convite. O salmista diz o seguinte: vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Eu gostaria de parafrasear este salmo e analisar esses 5 versículos com vocês, até encontrarmos algo específico aqui sobre respostas divinas. A partir do verso 16, como eu disse aqui no início da leitura, nós temos um convite, uma convocação. É o salmista convidando àqueles que temem ao Senhor, àqueles que creem no que Deus é capaz de fazer, para ouvir o seu testemunho pessoal. E é interessante o salmista convocar os que temem, porque às vezes nós vamos contar as coisas de Deus, falar sobre o que Deus é capaz de fazer para pessoas que não creem, não temem, e de nada isso vai adiantar, de nada vai valer, porque se as pessoas não temem e não acreditam, elas vão fazer pouco do nosso testemunho. Vão achar que é paranoia, que é fanatismo religioso. Mas os que temem não. Os que temem, quando ouvem um testemunho, quando ouvem a proclamação de algo que Deus fez na vida de alguém, além de passarem a temer mais ainda, isso aguça o seu sentido espiritual. Isso aumenta a sua fé. Então o salmo está dizendo: eu tenho um convite àqueles que temem a Deus, a todos os que têm temor do Senhor. E esses que têm temor podem vir, porque eu contarei o que esse Deus me tem feito. Sabe, queridos, os homens, eu gosto dessa frase, é uma frase reflexiva. Os homens têm poder de prometer, mas Deus não só promete, ele tem poder de fazer. Ele é o Deus que faz. Fez no passado, mas continua fazendo. E se você me pergunta o que é que ele faz, não tem como não lembrar de Efésios 3:20, onde Paulo, na sua doxologia, diz que ele é um Deus poderoso, falando do Deus Altíssimo, para fazer tudo, muito mais, abundantemente além do que pedimos ou pensamos,
segundo o seu poder que em nós opera. Tenha certeza que o Deus a quem estamos orando tem o poder de fazer. Não é um Deus de promessas evasivas. Não é um Deus de promessas que ficarão no passado. Se a promessa não se cumpriu, duas coisas podem estar acontecendo. Ou você não está alinhado ou alinhado com a vontade de Deus, ou nós não estamos alinhados com a vontade de Deus, como vamos ver daqui a pouco, ou não era uma promessa de Deus. Foi, quem sabe, um momento de emoção, de ilusão, e eu não quero aqui remover a sua fé, mas quero que você direcione ela para o lugar certo. Você pode ouvir toda e qualquer profecia, você pode ouvir inúmeros profetas e pregadores, mas sua fé precisa sempre estar baseada na palavra de Deus. Foi o próprio Deus que garantiu: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Foi o próprio Deus que disse: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia, mas fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para o que foi designada. Então veja bem, o salmista está testemunhando de um Deus que faz. E eu quero que você receba essa palavra, que você estenda as suas mãos e receba: o teu Deus faz. O Deus da jornada de oração ainda faz. E eu vou ser mais incisivo porque o Espírito me impulsiona isso. Ele vai fazer. O que ele vai fazer vai te surpreender. O que ele vai fazer vai confundir os homens. O que ele vai fazer é extraordinário. Ele vai fazer na vida do filho, do esposo, da esposa. Ele vai fazer no emprego, no local de trabalho. Ele vai fazer no ministério, no casamento, na família. Ele vai fazer na igreja porque pertence a ele. Ele é o Deus que tem feito coisas grandes. Mas ainda no verso 16, o salmista diz de um lugar específico onde o agir de Deus alcançou ele. Ele diz: vinde, e eu contarei àqueles que temem a Deus o que ele tem feito à minha alma. Gente, falar sobre a alma num tempo como esse é imprescindível, é importante. Nós percebemos, e aqui eu não quero só falar de pessoas que surtam, de pessoas que têm crise de ansiedade, depressão, não, mas todos os seres humanos estão tendo ataques na mente. Quem de nós não se pega pensando, projetando, pensando em coisas terríveis no futuro? A gente vai para um lugar e fica pensando o que pode acontecer. Alguém sai e a gente fica pensando como é que está um parente. Alguém não dá notícia e a gente já pensa. A mente está sendo bombardeada 24 horas. E isso vem até a alma, a sede das emoções, que começa também a trazer sintomas para o corpo. Eu sempre menciono aqui que às vezes a gente está com dor no peito, coração acelerado, sentindo mal-estar, e quando chega no posto de saúde, passa ali 4, 5 horas para ser atendido, porque está um caos a saúde pública. E aí, quando a gente se depara com uma enfermeira, alguém que já tem muita experiência, já atendeu inúmeros casos durante a madrugada, dos piores aos mais leves, ela olha para a gente, vê as características e diz o seguinte: eu vou fazer o exame como é de praxe, porque você está aqui no hospital, mas eu tenho quase certeza que isso é ansiedade, que isso é uma questão interna. Ora, se pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus conseguem identificar e discernir, está na hora da gente não achar que esses pensamentos que vêm na mente da gente são naturais, são coisas do acaso. Não! Por favor, tenha isso como uma batalha da sua vida, principalmente você que é crente, porque agora, depois de crente, seus olhos se abriram. Essa aflição, essa angústia, esses pensamentos horríveis, essas premeditações de que algo terrível, horrível vai acontecer, como se você estivesse pensando assim: ah, Deus está me avisando que alguém vai morrer, Deus está me avisando. Olha, Deus não aflige almas, Deus não perturba pessoas, Deus se revela, é diferente. Ainda que a revelação traga uma certa apreensão, uma certa aflição, um incômodo, mas, no entanto, quando é Deus que revela, a gente sabe que essa revelação vai fazer por nós algo no futuro, ainda que ela traga aspectos negativos. E o salmista está dizendo: o que Deus fez, Ele fez por dentro, Ele fez na minha alma. A minha alma desfrutou dos feitos de Deus. Quem sabe eu tenho gente que está assistindo agora, que vai assistir depois, e
que está precisando de um tocar na sua alma. Que o Deus que fez coisas grandes à alma do salmista faça também na sua vida. Versículo 17. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Preste atenção nisso aqui. A boca que pede também deve ser a boca que adora. A boca que clama também deve ser a boca que exalta. Porque vou dizer uma coisa para vocês. Nós, para pedir, somos rápidos. Mas a gente está mais pedindo do que anteriormente, ou propriamente dito, agradecendo. Por que o salmista diz, olha, eu clamei, mas eu também exaltei? Porque ele está dizendo que em conjunto aos seus pedidos, andam também a sua adoração, o seu louvor a Deus. Eu não estou diante de Deus apenas para clamar, apenas em busca de uma resposta. Eu também estou aqui para louvá-lo. Então deixa eu dizer uma coisa para você que está nessa jornada de oração. Que a gente já chegue na jornada agradecendo a Deus. Respondendo ou não respondendo, exaltemos ao Senhor. Vindo ou não vindo resposta, o Senhor é rei. O Senhor é Deus. O Senhor é grande. O Senhor é tremendo. Abrindo ou não abrindo a porta, Ele é Deus. Vindo ou não vindo a cura, nós o exaltamos. Porque glorificar e exaltar quando tudo é favorável, isso é para aqueles que só servem a Deus por interesse. Agora, glorificar na dor, exaltar na tristeza, exaltar na dificuldade, é para quem mantém a fé no coração, que diz que se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Me parece que alguém nessa live está exaltando ao Senhor. Me parece que alguém em casa agora está adorando e louvando ao Senhor, dizendo, Senhor, eu não vou só te pedir, eu não vou só clamar, eu também vou te exaltar. A mesma boca que pede deve ser a boca que agradece, que louva e que exalta. Versículo 18, muita atenção nessa tradução. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá, não me responderá. Isso aqui é interessante. O salmista inclui nesse contexto de feitos de Deus, nesse contexto de busca e clamor, a proposta de nós não respondermos, não atendermos aos ditames, aos desejos que a iniquidade que se manifesta através da nossa carne possa colocar diante de nós. É como se ele estivesse testemunhando o seguinte: o pecado me atraiu. As ações pecaminosas vieram até mim. Elas tentaram me atrapalhar no meu relacionamento com Deus, mas eu não atendi à iniquidade, por uma razão. Se eu me curvar, se eu atender à iniquidade, eu tenho certeza que Deus não vai me ouvir. Olha, queridos, ainda funciona a máxima e o princípio de que o pecado nos separa de Deus. Se tem uma coisa que o homem deve abandonar, é o pecado. E, por favor, pecado não está numa lista, tá? Tanto que quando Paulo foi falar das obras da carne, como ele sabia que ele poderia fazer uma lista imensa, infinita, ele disse assim, ó, e coisas semelhantes a estas. E o pecado, para qualquer ser humano com o mínimo de sensibilidade, é fácil identificar. O pecado, ele manifesta em nós o medo, a apreensão, o acelerado coração, o peso na consciência. E ele é capaz de fazer com que Deus não ouça as nossas orações. Então escuta o que eu vou lhe dizer e coloca essa frase aí, ó. Se tem pecado, não tem resposta. Quer resposta? Sai do pecado. Quer resposta? Luta contra o pecado. Quer resposta? Faz o que diz Hebreus 12, 1 e 2. Pelo que deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O salmista está dizendo, eu não atendi o pecado, porque se eu atendesse, se eu respondesse a ele, o Senhor não me responderia. Mas olha o que diz o versículo 19. Mas na verdade, Deus me ouviu e me atendeu. Atendeu a voz da minha oração. É interessante. Se eu não respondo, Deus me responde. Olha que coisa linda. Eu não respondi à proposta do pecado e Deus respondeu a minha oração. Eu não atendi para o pecado e Deus me atendeu quando eu busquei. Então a escolha é sua.
Se a gente quer uma resposta de Deus, vamos brigar com o pecado. Vamos lutar contra ele. Tem um detalhe. Isso aqui não está dizendo que você não vai cair, que você não vai errar. A Bíblia é tão fantástica que para os nossos erros Deus já deixou a solução. Primeira carta de João, capítulo 2. Filhinhos, essas coisas vos digo para que não pequeis. A primeira opção é não pecar. Todavia, por causa da fragilidade, por causa das nossas fraquezas, se pecarem, saibam, não é o fim. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele te perdoa nessa hora. Talvez você falou algo, você pensou algo, você tomou uma atitude que você entende que é pecaminosa. Essa live também traz perdão para a tua vida. E a gente encerra para orar, mostrando o louvor que sai da boca do salmista. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. É esse Deus que vai te responder. Ele não está rejeitando nenhum dia dessa live. Ó, aqui em casa, eu tenho como testemunha minha esposa, todos aqui. Todas as vezes que Deus manda a gente fazer esses trabalhos na internet, todas as vezes, para a glória, honra, louvor e exaltação do nome dele, os resultados são extraordinários. É por isso que eu digo, eu poderia estar aqui na internet todos os dias pregando, mas eu gosto muito de fazer as coisas baseado na palavra e sob a orientação de Deus. E eu não tenho nenhuma dúvida de que quem me mandou fazer isso aqui com a minha família foi o próprio Deus. Serão 50 dias de oração que farão extraordinárias coisas na vida das pessoas que por aqui passarem. Você crê nisso? Pode dar glória a Deus? Vamos então orar. Daqui a pouco eu leio os pedidos e também oro pelo celular, aqui em casa, todos nós orando em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pela vida. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado por todas as tuas bênçãos. Mais uma semana se inicia. E a gratidão no nosso coração é grande. Eu te agradeço, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. A tua presença é real, Senhor. Não merecemos a tua bondade, Senhor. Mais uma vez aqui estamos e sabemos que não será fácil. Haverá uma guerra, uma batalha, mas aqui estamos para a tua glória. Se não for para a tua glória, nós não vamos continuar. Se não for para o teu louvor, nós paramos hoje aqui, Senhor. Aqui estão os teus filhos e filhas unidos conosco em oração, buscando de ti resposta, direcionamento, para que o Senhor responda na vida desse filho, dessa filha, desse esposo, dessa esposa, na vida financeira, na saúde, no casamento, no ministério. Tu és o Deus das nossas respostas. E nós não queremos alcançar de outrem, senão do Senhor. Portanto, responde-nos, ó Pai. Dai-nos a tua resposta, pois a tua resposta nos traz o alento e a direção necessária. Todos os doentes enfermos sejam tocados agora. Dores desapareçam, nódulos desapareçam, caroços desapareçam, a coluna se ajeite, a dor no rim, ó Deus, o pulmão que está alterado, a pneumonia que está atacando, arranca as dores em nome de Jesus Cristo. Nós oramos porque cremos e porque cremos nós oramos. Normalize essa diabetes, essa pressão alta que pode matar. Baixe essa pressão agora. Essa pressão baixa. Ó Pai, normaliza ela agora. Este câncer, este mal, Senhor. Ó Pai, toda doença maligna, ó Deus, caia por terra no nome de Jesus. Cura agora. Cura os que estão aqui ao vivo.
Cura os que vão assistir posteriormente. Cura um parente, um familiar. Pessoas na UTI, visita agora. Todos sejam curados no nome de Jesus. No e a série Jesus está curando agora. Jesus Cristo está curando agora. Jesus está curando agora. Todos os que nos pedem oração pelo WhatsApp, pelo Instagram, a lista de nomes em nossos contatos, todos sejam alcançados para a glória do teu nome. Oramos pela tua igreja, pelo teu povo. Traz uma resposta de avivamento para a igreja. O que os nossos olhos têm visto, nós não nos conformamos. Há uma frieza, há um abatimento espiritual tomando conta dos crentes. E nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas para pedir um compromisso mais forte, uma sede mais profunda, um desejo de te servir melhor, Pai, é o que precisamos. Hoje o Senhor falava comigo. Conhecemos o céu, mas parece que não o desejamos. Estamos mais preocupados com o futuro terreno do que com o futuro eterno. Qualquer hora pode acabar, meu Pai, o futuro terreno. A vida passa rápido, Senhor. A alma tem que estar preparada. Senhor, abençoa a tua igreja nos 4 cantos da terra. A liderança da igreja, guarda, abençoa eles, suas famílias. Pastores, pastoras, líderes diversos, Pai. Guarda, Senhor, todos. Guarda o teu povo de escândalos, de quedas e de prejuízo. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Jesus. Salva as almas, Pai. Salva as almas. Alcança as almas. Nos ajuda a pregar o Evangelho, Senhor. Traz de volta os que estão afastados do seu caminho. Abençoa as famílias, Pai, alcança. Todas as famílias da terra, os casamentos, os casais. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, faz milagres essa noite. Em nome de Jesus. Abençoa a igreja em Campinas, todos os ministérios e denominações. Abençoa o ministério do Belém, a vida do pastor Paulo, sua família, a diretoria, os supervisores, os pastores, dirigentes de congregação, os setores, as congregações. Em nome de Jesus. Oh Deus, guarda o lar, a família dos teus servos. A todos que estão nesta live, ministra a tua graça e a tua presença. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos cubra com seu precioso sangue. O Senhor vos dê livramento, proteção e provisão. Sobretudo, força para buscá-lo e estar na sua presença. Eu encerro orando pela minha família, minha casa. Estamos em tuas mãos, Senhor. Estamos em tuas mãos.